Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, você está no canal que fala de literatura e religião, dicas de leitura sobre religiões mundiais. E é um canal que não tem assim pretensão apologética, ou seja, não vamos defender nenhuma fé específica, mas tenho minha fé, mas eu gosto assim de comentar sobre outras religiões, por exemplo, né, outras crenças, etc. Tá? Hoje vou dar uma dica então de biografia e também de jornada espiritual. O que é a jornada espiritual? Já falei várias vezes isso aí, que você tem a conversão e você tem a jornada espiritual. Tem aquelas pessoas que se convertem, tem aquelas pessoas que passam toda uma jornada espiritual até chegar a uma fé ou estabelecer uma fé e manter uma crença, certo? Então já falei vários canais, dicas de leitura. A conversão pode ser momentânea, né? Então aconteceu, a pessoa muda a existência dela assim, de uma vez para outra, ou a jornada é gradual, vai acontecendo aos pouquinhos, né? Ela vai acrescentando. Hoje nós vamos falar então do Mahatma Gandhi, né? É um grande líder político aí, mas hoje nós vamos falar de política, nós vamos falar de religião, então vamos falar da jornada espiritual do Mahatma Gandhi, que é de uma cultura hindu, né, mas conhecia outras culturas, mas na Índia ali, que você tem jainismo, budismo, né, então cristianismo, etc. Lembrar que ele foi inspirado ali pelo Thoreau, né, que é um americano, um estadunidense, e foi inspirado pelo Tolstói, né, também que é ortodoxo. O Thoreau é assim mais um panteísta, né, como é que eu vou falar do Thoreau, né? É mais um panteísta, você gostava de yoga também, né? Interessante isso aí. O Tolstói é mais ortodoxo, e aí eles são influência para o Gandhi, que depois, por sua vez, o Gandhi vai ser influência para o Martin Luther King Jr., né? Que é um pastor batista que vai movimentar os Estados Unidos nos anos 60 pela jornada dos direitos humanos ali, a comunidade negra, né? A questão ali afrodescendente nos Estados Unidos, né? E aí o Gandhi, ele estava ali no Império britânico, né, a Índia, e também ele trabalhou um tempo de advogado na África do Sul, né? Então ele ficou um tempo fora da África e tal, ficou na África um tempo fora da Índia, né? Então ele trabalhou lembrar que a África do Sul e a Índia ambas são colônias, né? Eram colônias ali do Império Britânico. E por pouco o Gandhi não virou cristão, tá? Então, mas ele achava assim que o cristão mesmo não seguia muito o cristianismo, né? Lembrar que essa questão da religião, né? Religião você tem o quê? Você tem os rituais, você tem, né, a liturgia, tal, né, as rezas e tal, e você tem a prática, você tem a doutrina, né? Então o Gandhi era muito atento a isso. Então você tem pessoas assim que são muito apegadas ao ritual, à liturgia, à prática religiosa, mas não entendem a doutrina, não praticam a doutrina, então você tem uma diferença. Então ele achava só o cristão, né? Aí ele olhava lá os britânicos, os anglicanos, né? Como é que eles exploravam a África do Sul, como é que eles exploravam a África, exploravam a Índia. Então ele falou assim, esses que são os cristãos. Então os cristãos, né, exploradores, davam um péssimo testemunho, né? Davam um péssimo testemunho aí para o Gandhi, né? Então o Gandhi era criado por uma família de devotos do Vishnu, né? Vishnu, Krishna. Então aquelas rezas do Gandhi eram sempre o Rama Krishna, né? Tem aí os seguidores do Krishna, já falei de vídeos aí do Krishna. Então o Gandhi conhecia muito, né, essa parte da religião, então ele lia o cristianismo, leu o Gita, mais tarde, né, ele leu, né, o Gita, e leu também leu os evangelhos, claro, né, o Sermão da Montanha principalmente, e ele ficou então impressionado pelo Sermão da Montanha, igual o Tolstói, né? Então já falando do livro do Tolstói aí, que ele ficou impressionado. Do Thoreau, ele adaptou a questão da desobediência civil, e do John Ruskin, né, que é um britânico, a ideia do valor do trabalho, da autossuficiência. Então ele sempre fala assim, ó, o pobre tem que ser autossuficiente, né? Então ele gostava muito das práticas artesanais e ele dava sempre uns boicotes ali nas coisas industriais, ainda mais britânicas, né? E aí ele estimulou então a chamada força da verdade, que é a Satyagraha, né? Satyagraha é a força da verdade, né? Que é uma forma de resistência pacífica, né? Então, lembrar que ele tirou isso do jainismo. O jainismo é a religião na Índia, né, na mesma época do budismo, que tem a questão da ahimsa. Ahimsa é a ideia de força de pacífica, né? Ou seja, uma força pacífica. Não é a covardia, né? Não é abrir mão, né? É a questão de uma resistência pacífica, tá? Então você faz uma resistência pacífica, ele evita a violência, porque a violência gera violência. E o jainista é um pessoal ali da Índia que eles inclusive andam com um lencinho na boca para não engolir nenhuma mosca, tá? Então eles fazem muito isso lá. Sai varrendo o chão assim para não pisar num inseto, né? Tem isso aí. Muito bem, então
E ele falava que era autossuficiente porque os indianos tinham que ter essa própria indústria, sua própria artesanato, para não precisar ficar dependente dos britânicos, né? Então não é questão de civilização, não. É porque ele não queria copiar a civilização britânica. Ele queria que o povo fosse educado, autossuficiente, higiênico, né? O problema de higiene ali, de água pura na Índia é complicado, né? Mas não é simplesmente a gente acha que copiar a civilização é copiar ali os britânicos. Não é isso que eu estou falando, tá? Então ele adaptava essas várias formas de ação política a partir dessa religiosidade dele. Então ele visava não violência. Então muitas vezes, como é que era a prática dele? Era de devoção, de cantar, né? Cantava hinos, inclusive hinos que agregavam, né, também os muçulmanos, né? Lembrar que ali ele conseguiu lutar pela independência da Índia, inclusive até os anos 40, né, 47, 48, quando ele infelizmente ele foi morto, né? Igual o Martin Luther King depois. Então o Gandhi ele vai lutar ali para a independência da Índia e vai conseguir, né? Mas só que infelizmente a Índia vai separar dos hindus e os muçulmanos. A maioria é hindu, mas os muçulmanos também. E criaram o Paquistão. E aí fica essa treta aí, né, essa confusão entre o Paquistão e da Índia. Mas a ideia do Gandhi era assim, olha, nós não vamos trocar um domínio brutal dos britânicos por um outro domínio brutal. Então ele queria fazer uma tolerância religiosa, por isso ele é até chamado de universalista, né? Porque para os hindus ele era muito muçulmano, para os muçulmanos ele era muito hindu, mas na verdade ele lia o Corão do mesmo jeito que ele lia o Gita, do mesmo jeito que ele lia os evangelhos, né? Então o Gandhi ele tinha essa conversa religiosa muito interessante, ele conversava sobre os vários grupos, e a ideia dele era de praticar mesmo, né, o cristianismo, o budismo, né, enquanto adepto de Krishna, né? Então a família dele é adepto de Krishna. Lembrar que lá na Índia tem muito enoteísmo. Que enoteísmo como é que é? Você faz um panteão de deuses e estabelece um deus como principal, né? Então, por exemplo, tem lá os adoradores de Shiva, né, que são aqueles que são adeptos de Shiva, e tem aqueles que são adeptos de Vishnu, né, que aí é Krishna, né? Então, ou seja, numa cultura que tende ao monoteísmo em alguns pontos, né? Existe também culturas lá monoteístas, né, que é a Brahma, né, que aí eles adoram Brahman, inclusive o Tagore, né, o Tagore, que é o prêmio Nobel lá da Índia, e que foi amigo do Gandhi, só que não concordava muito com as práticas do Gandhi, não, sim, né? O Tagore não confiava muito nos britânicos, não, mas o Tagore, ele era um monoteísta, só que ele era mais brahmanista, né? Então ele não seguia nenhuma dos enoteísmos do tipo Vishnu e Shiva. Ele adorava um deus único, que é Brahman. Que aí tem lá o Brahma Samaj, né? Brahma Samaj. Então, ou seja, você vê que na Índia vai acontecendo um mecanismo aí de enoteísmo se tornando monoteísmos, tá? E lembrar que a cultura ali é politeísta. Mas aí as famílias escolhem adorar, né, um deus específico no panteão dos outros deuses, tá? A diferença do monoteísmo para o enoteísmo é isso. Que o monoteísmo só tem um deus, né, igual o Islã, que é monoteísta, Alá. E você tem o enoteísmo, tem outros deuses, mas eu adoro esse, né? Então você estabelece um panteão e ele chama de Ishvar, né? Ishvar seria esse Deus supremo, tá? O que significa? Supremo, né? Enquanto que o Deus monoteísta cristão judaico é o eterno, lá é o supremo porque acima dos outros deuses tem o Deus maior, que é o Ishvar, né? E aí tem um hino que fala que Ishvar e Alá é os mesmos nomes diferentes para o mesmo Deus, né? Então eles fazem um sincretismo aí. E mais importante aqui do pacifismo é justamente evitar que continue a violência, né? Esse ciclo de violência. Então ele trabalhava para evitar o ciclo de violência, que é, né, inclusive várias culturas são pacifistas, né? Infelizmente o cristianismo, né, durante as cruzadas não foi pacifista, durante as guerras não foi pacifista, católico britânico matando católico alemão, né? A gente viu isso aí. Então infelizmente agora existe várias religiões, igual o budismo, o jainismo são pacifistas, a Seishonoye, que vem do budismo e do cristianismo, é pacifista. Você tem a fé Bahá'í, que é pacifista. Você tem uma religião cristã que dá muita ênfase no pacifismo, é a Testemunho de Jeová, por exemplo. Eles têm tem isso aí na fé mesmo, de ser pacifista, inclusive se recusa a prestar serviço militar, né? Então é interessante isso aí. Então a tendência ali, o Gandhi estava entre o enoteísmo e o monoteísmo e entre o universalismo, né? E ele sabia dialogar com esse pessoal todo, né? Porque a ideia dele era fazer a união da Índia, né? A ideia era fazer a união da Índia
não só numa religião, mas com todas as religiões. Ele não queria separar Paquistão da Índia, por exemplo, ele foi contra isso aí. Né? E aí ele achava que as religiões são caminhos diferentes para o mesmo ponto. Tá? Por isso ele é universalista. Né? O Papa Francisco falou uma coisa semelhante e causou polêmica, mas o Gandhi acreditava nisso aí, né? Que as religiões são caminhos diferentes para o mesmo ponto e são diferentes de ritos, né? Então, olha só, são diferentes de ritos, um ajoelha, outro prosta, né? Ou seja, são ritos, são formas, são liturgias, né? Vai cremar, vai sepultar, né? Ele é politeísta, ele é monoteísta. Então, isso aí são rituais e doutrinas, mas o que ele leva em consideração não é a práticas, né? Essas práticas são diferentes, beleza, não é problema isso aí. Mas ele acha que na final todo mundo quer se religar com o divino, né? Todo mundo tem a fé para se religar com o divino, né? Então não importa a sua prática, né? O muçulmano pratica assim, o hindu pratica assim, né? De forma que cada um tem a sua fé, mas convergindo para a divindade, né? E o amor ao próximo, o pacifismo, né? Então não adianta você matar em nome da fé. Então aí, né? E outra coisa, ele pregava muito o desapego, no que ele era muito, né, praticava jejum, como eu falei, uma forma dele de ação política era praticar o jejum, e ele pregava o desapego muito semelhante ao Buda, muito semelhante ao Cristo, muito semelhante ao Francisco de Assis, né, São Francisco de Assis. Então, interessante isso aí, o Gandhi é esse personagem impressionante que seguiu ali o profeta do Sermão da Montanha, né? Então ele lia muito o Sermão da Montanha, e se ele não seguia os rituais cristãos, ele seguia o mestre do cristianismo, que é Cristo, né? Então ele lia o Sermão da Montanha, e aí ele era então respeitado pelos budistas, era respeitado pelos janaístas, era respeitado pelos hindus, né? Que é o pessoal do Krishna, do Shiva, era respeitado pelo Islã, tinha amigos no Islã, né? Então acho interessante isso aí. Muito bem, vou dar umas dicas aqui de biografia do Gandhi, né? Essa aqui é bem resumida, bem didática, né? Biografia do Gandhi, né? E essa aqui que é quadrinho também, né? A vida do Gandhi, interessante, é quadrinho, né? Pra quem gosta de quadrinhos, né? Comics, graphic novel, então tem essa aqui do Gandhi, né? Que é a dica para quem gosta de aprofundar no assunto, ok? É isso aí, né? Um pouco de jornada espiritual do grande líder espiritual e político que foi o Mahatma Gandhi, né? É o Mohandas Gandhi, né? Mahatma, ele diz que ele não gostava do Mahatma, né? Acho que foi o Tagore que deu esse nome para ele de Mahatma, né? A grande alma. Mas diz que ele ficava incomodado com esse negócio, mas ele é o Mohandas, né? Mohandas Gandhi, que grande líder indiano aí, né? Um dos responsáveis pela independência da Índia em relação ao Império Britânico, né? Então é interessante isso aqui. Para quem quer ser mais político, história, eu ressaltei aqui mais os aspectos da vida religiosa e de como é que o Gandhi lidava com a diversidade religiosa da Índia, tá? A Índia é cheia de religião ali. E aí o Gandhi dialogando com todas as religiões, né, para manter a unidade do país. Ok? É isso aí. Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.